Pessoal, boa tarde. Eu sou Paulo Henrique, diretor de comunicação do IBRAM. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós vamos conduzir aqui o painel sobre reputação do setor mineral. É um assunto extremamente importante para o negócio, porque reputação impacta o negócio ou impacta o negócio de qualquer segmento, qualquer setor. Lembrando que o painel tem 50 minutos, a gente vai ter espaço para pergunta através do Slido, então vocês podem mandar, eu recebo aqui no palco, é só acessar esse QR Code, fiquem por favor à vontade. É um painel do modo silencioso, então a gente pede para não bater palma após cada apresentação, para que a gente não atrapalhe a dinâmica dos demais palcos. Tá? Bom, eu estou aqui, né, ao meu lado, com Alex D'Ambrosio, que é o vice-presidente executivo de assuntos corporativos da Vale, também é conselheiro do IBRAM. Obrigado, Alex, por estar com a gente. Raquel Pessoa, amiga, gerente de comunicação na Anglo América, e trabalha na área de comunicação e tem conhecimento na área de relações institucionais, comunicação corporativa, relações públicas e sustentabilidade. Leandro Modé, que é o diretor de comunicação da Vale, tem experiência na área de comunicação e conduz aí a comunicação da maior mineradora hoje no Brasil. Fernanda Lavaredo, né, ela é psicóloga com MBA em gerenciamento de projetos e head de assuntos corporativos da BHP Brasil. Tá bom? E temos também a Vera Lúcia, gerente geral de desenvolvimento de recursos humanos e organização da Samarco e head de desenvolvimento humano e organizacional da empresa, responsável por cultura, direitos humanos, diversidade e inclusão, nossa coordenadora do GT de diversidade e inclusão. Esqueci de falar, Raquel, que também é a nossa coordenadora do GT de reputação e comunicação dentro do IBRAM. Bom, então eu vou começar fazendo uma breve contextualização e uma apresentação para que a gente tenha os números e os dados de reputação do Brasil. Serei bastante breve e sucinto, né, para falar que quando a gente fala de reputação, a gente usa hoje a metodologia do RepTrack, a gente está querendo saber o quanto a sociedade estima, admira, confia e respeita o setor mineral. E eu posso fazer isso para qualquer marca, eu posso fazer para qualquer produto, eu posso fazer para cidades, eu posso inclusive fazer para pessoas. E dentro dos drives da reputação, a gente sempre tem que trabalhar, e a gente trabalha com esses 7 drivers, que é produto, serviço, inovação, ambiente de trabalho, conduta, cidadania, liderança e desempenho. Lembrando que a gente nunca, quando a gente fala de reputação, não é nunca aquilo que eu vi na televisão, ou aquilo, o anúncio que eu recebi, aquilo que eu vi nas redes sociais. É um conjunto de experiências que as pessoas têm com um determinado produto, serviço ou setor, como o caso aqui, a gente está falando da reputação. E quando nós somos avaliados pela sociedade, não é aquilo que eu acho, mas aquilo que o outro acha. E ele sempre vai avaliar de forma mais estruturada como é que são meus produtos e serviços, se eu sou inovador ou não, como é a minha conduta, qual é a minha postura enquanto uma empresa cidadão, um setor cidadão, e a questão de liderança e como é que é o meu desempenho. Dando um spoiler aqui para vocês, e vocês sabem disso, nós somos muito bem reconhecidos pelo desempenho. E aqui, desempenho financeiro, resultado e etc. Mas isso não é só isso, não é suficiente. E vocês vão ver que esse driver, apesar da gente ter um ótimo desempenho, ele é o menos importante na avaliação da sociedade. É mais ou menos o seguinte, eu já sei que vocês geram benefícios financeiros, mas eu quero saber além disso. E aí a gente também pergunta qual a atitude que eles têm com relação ao benefício da dúvida, se eles falariam bem, se eles trabalhariam e se eles apoiariam uma operação. Essa pesquisa foi feita, a gente faz anualmente. No Brasil, é uma pesquisa quantitativa e depois a gente faz a análise de entrevista com 7 grupos de stakeholders que a gente tem. E aí vamos ver como é que a sociedade hoje nos percebe, data dessa pesquisa, janeiro desse ano, né? Então, eu vou começar com a melhor nota. Aonde a gente tem a melhor nota é desempenho. A gente tem uma reputação forte, que é a partir de 70 pontos. Né? Depois, eu tenho resultado em inovação, com 65,4, ambiente de trabalho com 64,9, e depois eu sigo com aqueles que já estão aí numa faixa mediana, que é produtos e serviço, conduta e cidadania. E olha que interessante, porque muitas vezes nós, o setor, nós somos mais críticos
do que realmente a população é. Então a gente ouve muito, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, né? A gente tem que parar disso um pouco e entender que nós conhecemos os nossos problemas, mas a sociedade não. Ela conhece parte deles. E veja que 52% da população brasileira falaria que trabalharia no setor, 47% falaria bem. Então, assim, metade da população brasileira, eu já estou feliz, né? Se eu perguntar aqui, né, aqui em Minas, obviamente, quem falaria bem do Galo seria muito mais do que do Cruzeiro. Então, né, mas não é aqui, não é isso? É isso aí, viu? Olha lá. Não, eu não estou vendo, só estou vendo os positivos ali. Então é isso. Por 50%, né, é muita gente falando bem. 47%, metade da população brasileira apoiaria as nossas operações e 45% diria assim, mesmo que o setor errar, eu acredito nele. Então são dados e números muito interessantes. E aí, só para a gente fechar, que eu acho que esse é o grande número, eu já passo a palavra para os demais aqui, a gente tem um estudo desde 2007. Então essa linha pontilhada que vocês estão vendo é a média das empresas do setor. Então, qual foi o melhor ano? Vamos dizer que foi janeiro de 2008, né, que a gente fez 72,3, que é considerado uma reputação forte. Depois disso, a gente teve uma queda sem nenhuma explicação, porque a gente parou de conversar, a gente pode ter parado de anunciar, o setor inteiro foi colocado à prova, o setor empresarial foi colocado à prova, nada aconteceu. Óbvio que quando a gente teve o rompimento da barragem Mariana e depois o rompimento da barragem Brumadinho, isso trouxeram duas quedas. Então, a gente chegou a 59,3 quando foi o rompimento em Mariana e chegou a 47,7 enquanto média das empresas do setor. Então aqui também é um efeito dominó, né? Um rompimento, uma crise, ele afeta todo o setor. Ele não afeta somente a empresa. Então por isso desse trabalho conjunto, a importância da gente trabalhar junto. E a partir de agosto de 2017, que são esses círculos, a gente começou a avaliar a reputação do setor. Então, eu comecei a perguntar, e como é que é a reputação do setor? E ela caminhou nos primeiros anos muito colado, depois que teve Brumadinho, houve um distanciamento de 5 pontos, ou seja, o setor foi mais penalizado do que a média das empresas, e olha o nosso crescimento. E a gente está num momento estável de uma reputação mediana, né, onde eu tenho a média com 65,9 e, no caso do setor, com 62,1. E a gente espera, com todas as ações feitas aqui, a gente vai discorrer sobre isso, que a gente consiga melhorar. E por que nós estamos fazendo isso? É para sair bem na fita? Não. Reputação é negócio. Empresas e setores com melhor reputação, elas têm maior atratividade, elas têm a confiança da sociedade, elas têm legislações mais favoráveis. Então, reputação aqui é negócio, é resultado. Eu paro por aqui e começo com você, Alex. Você hoje, né, vice-presidente da Vale e representando aqui o nosso conselho, eu queria te entender a importância desse assunto e os seus primeiros pensamentos sobre a temática. Obrigado, Paulo Henrique. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês todos. Você já colocou, acho que, muita questão do RepTrak. Agora, o interessante é que o setor mineral, a mineração em geral, sempre foi invisível. E como o Raul Jungmann costuma dizer, a gente está em tudo, mas não é percebido em nada, né? O Raul gosta de pegar, ele pega assim o copo e fala, o que é isso daqui? É um minério dentro de outro minério. E em tudo que você olha em volta, tem algo de alguma forma minério. Tudo no mundo é ou minerado ou cultivado. Se você dividir o mundo... Então, mesmo assim, por muitos anos, sempre o setor mineral esteve invisível porque era conveniente estar invisível. As pessoas pensam em mineração ainda em muitos setores, em muitos lugares, na perspectiva de Avatar, né? São aqueles caminhões gigantes que vêm, que matam os indígenas e destroem as florestas. Essa é a visão que as pessoas sempre tiveram de mineração. E para as empresas de mineração, ficar escondido atrás da árvore, atrás da moita, era melhor não falar de mineração do que enfrentar essa má reputação que a gente tinha e que passava em branco. Com as tragédias de Mariana, especialmente de Brumadinho, trouxe um momento de inflexão para todo o setor, não especialmente para a Vale, mas para todo o setor.
o holofote foi jogado em cima das empresas de mineração. E aí a situação ficou, não, nós temos que repensar não só o que nós somos, mas como somos percebidos, mas também o porquê que somos assim percebidos. E então, acabamos criando a partir dali, acho que foi um momento de inflexão, como eu disse, e nós aprendemos muito também com a escuta que tivemos com a Associação das Vítimas de Brumadinho, a Avabrum, que está até presente aqui na Expo Zibran, nos ajudaram a olhar para nós mesmos de uma outra forma. E começamos a valorizar algumas questões que não eram, no passado, percebidas como tão importantes. Por exemplo, como que nós impactamos a sociedade, como nós impactamos as pessoas. E aí começou um momento, acho que, de transformação da mensagem. E as empresas de mineração, com esse grande holofote que estava sobre elas, precisaram, então, mudar o discurso. Eu lembro, quando eu assumi a área de comunicação, 2 anos atrás, eu visitei umas agências que cuidavam da gente e me queixei com elas, dizendo, olha, todas as propagandas que vocês fazem no setor falam sobre nós mesmos e para nós mesmos. Fazem, a Vale é a maior do mundo, a Vale ganha isso, a Vale ganha prêmio aqui. Quando não fala nada sobre a conexão da Vale e do produto que a Vale faz com as pessoas. E algumas pessoas, até da própria empresa, me questionaram na época, por que você quer mudar isso? Por que nós não vendemos minério de ferro para o público? Por que você quer fazer propaganda de minério de ferro? Você não vende minério de ferro para o público. Bom, nós precisamos ser admirados pelo público, porque nós precisamos de uma licença social para operar. Sem um público que apoie a existência das mineradoras e admire e queira que as mineradoras estejam presentes nas comunidades em que estamos, nós não teremos essa licença, inclusive com o risco de ser cassada a licença operacional, ambiental. Nós precisamos de uma licença social. Então, e aí a importância da licença social não é fazer propaganda para convencer as pessoas, a ideia de educar as pessoas sobre o quanto a mineração é essencial e o quanto ela pode ser sustentável e feita de uma maneira responsável. Quando a gente fala de mineradora responsável, é a mineradora que responde pelos atos, que é responsável, inclusive, para restaurar aquilo que, eventualmente, ela desmata. No nosso caso da Vale, nós preservamos, no Brasil, 800 mil hectares na região da Amazônia, de mata preservada, dentro dos quais a gente minera dentro de 2% desse mosaico de Carajás. Em Minas Gerais, cerca de 67 mil hectares são preservados pela Vale e no resto do mundo mais 200 mil hectares. Então, isso as pessoas não sabem. E a gente precisa, então, mostrar para as pessoas o que realmente é feito no setor e o que é possível fazer no setor. E eu vejo que nós temos aqui na mineração uma grande oportunidade também de nos reinventarmos. Como conversando também com o Raul hoje, o renascimento do setor, da imagem do setor, por conta da descarbonização e da transição energética. Porque esses pontos se tornaram extremamente importantes para a humanidade, as pessoas estão percebendo isso, há uma grita do mundo inteiro para que se transforme o mundo nesse sentido de salvar o clima, salvar o planeta, e a mineração tem aí um papel fundamental nessa transição, uma oportunidade, então, de mostrarmos e mudarmos nossa reputação, nos colocando como essenciais, não só para o dia a dia, mas essenciais para também essa transição. Ok, tá? Muito obrigado. Vamos passar para você, Raquel? Podemos? Queria ouvir um pouco a sua experiência, o que você acha, principalmente aí nas questões da Anglo e como é que vocês estão encarando esse desafio. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, falar da minha alegria em ver aqui essa plateia cheia de mulheres também. E quando eu comecei minha carreira em 2001 na área de mineração, nós éramos bem poucas. Então, hoje, ver esse avanço e esse painel também com mulheres e homens trabalhando juntos aqui em parceria me deixa muito feliz. E também falar sobre um assunto que é tão caro para mim, que é a reputação na mineração. É uma área que eu estudo, que eu trabalho. E como falar do desempenho, que é um item dentro da pesquisa que me coube aqui explorar um pouco mais, que é o índice melhor avaliado. Não sei se vocês se lembram do slide que o Paulo mostrou há pouco, é muita informação, mas ele era o único item que estava em verde dentro dos drivers da reputação. Vocês lembram?
com 71%, 71 pontos. E, mesmo assim, quando a gente fala de desempenho, o que vem na nossa mente? Questão financeira. E o que vem na mente das pessoas pesquisadas, que é o nosso público interessado? O que vem é desenvolvimento do Brasil, é desenvolvimento das comunidades, mas principalmente como a gente está fazendo a nossa gestão de impactos, de que maneira responsável, que é uma palavra que nós temos usado muito, nós estamos contribuindo mais positivamente do que negativamente para os territórios onde a gente atua. Então, para mim, isso é muito impactante quando eu pesquisei um pouco mais sobre isso. E foi falado no painel anterior sobre a questão da gestão pública, porque muitas vezes a gente fica até com receio de falar o quanto que a gente gera, né? E esse segmento gera bilhões, né? Muitos bilhões de reais aqui, aproximadamente 90 bilhões de reais de impostos e royalties. E a gente, às vezes, fica um pouco tímido de falar disso, porque é uma riqueza que está sendo gerada para aquela sociedade, mas que não está na nossa mão gerir. E eu vi no painel também um trabalho bem interessante que já está sendo feito há bastante tempo com a gestão pública. De que maneira a gente também colabora, né, nessas parcerias, nessas escutas, no diálogo, nessa melhor apropriação e no uso mais adequado desses recursos para o desenvolvimento dos territórios. Eu acho que é uma coisa que tem que nos incomodar enquanto profissionais que trabalham na mineração, não só na comunicação. A gente escuta muito na área de comunicação que o problema da mineração é comunicação. Quem concorda com essa frase? Pode levantar a mão? Que o problema da mineração é a comunicação? Se eu convidasse a gente a pensar que a gente precisa repensar diariamente a nossa forma de operar e que isso tem tudo a ver com reputação, quem concorda? Que bom, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito fortemente que a nossa responsabilidade individual e coletiva enquanto profissionais de comunicação e mineração e todas as outras áreas é atuar de uma maneira responsável. Nós, na Anglo-América, estamos muito comprometidos com isso. O nosso propósito é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Eu me instiguei, desde a minha entrevista de trabalho, há 5 anos atrás, por esse propósito. Como é que isso se dá no dia a dia, né, com decisões colegiadas, pensadas, conversadas, com base nos valores da empresa, nas melhores práticas. E o nosso desempenho, a gente espera, eu acho que o Ivan colocou muito bem isso no outro painel, a gente espera que as pessoas reconheçam isso, né, que tragam as suas vozes dentro daquilo que a gente espera que elas nos vejam, que é melhorar, de fato, de alguma forma, a vida de pessoas. Né? Se a gente impactar positivamente, com certeza a gente está atingindo o nosso objetivo. Como é que a gente está fazendo isso? Né? Nós estamos fazendo investimentos muito sólidos em institucionais, doações e ações em geral. Trouxe uma colinha aqui para falar um pouco sobre isso. Né? Já foram mais de 750 milhões de reais investidos desde o início da nossa operação no Minas Rio, né? Aqui em Minas, até agora, que vão em programas de pesquisa e desenvolvimento, em novas tecnologias, também para a busca de melhores soluções para as nossas barragens, economia circular, desempenho de novas tecnologias como descarbonização e para a transição energética. Programas de desenvolvimento das comunidades estão todos convidados e convidadas a visitarem o nosso stand, conhecerem nossos projetos, também participarem e colaborarem com os projetos que a gente tem aqui no stand social, né, como as mulheres de Itapa, que são costureiras que fazem bonecas representativas, né, de mulheres pretas e demais mulheres dessa comunidade. E também o programa Crescer, que tem todo um apoio às comunidades onde a gente atua, com produção de queijos que já foram premiados na França, café e demais outros programas de desenvolvimento turístico também. Então, para não me alongar muito, volto aqui à minha reflexão para que a gente pense o desempenho financeiro com orgulho, para que a gente, se a gente fosse comparado, né, dentro da Olimpíada como um atleta de alta performance, como seria a mineração? Né, a gente quer ganhar medalha, mas a gente não quer se machucar nem machucar ninguém. A gente quer que a gente gere esse sentimento de orgulho, sim,
né, e de satisfação com o trabalho bem feito. Obrigada. Excelente. Obrigado, Raquel. Pegando aqui o gancho, vou passar, né, para a BHP. Fernanda, para que você possa também falar um pouquinho sobre isso, né, porque eu acho que são os drives que a gente é super cobrado, que é a questão da cidadania e conduta. Obrigado, Paulo. É um prazer enorme estar aqui nesse painel, dividindo com vocês. Então, sou Fernanda Lavarello, da BHP. Como acionista, como uma das acionistas da Samarco, né, não dá para participar de um painel de reputação e não reconhecer o rompimento da barragem de Mariana em 2015 e reconhecer que isso marcou a história da nossa empresa e marcou, né, a história da indústria global. E queria aproveitar para reforçar o compromisso da BHP na reparação e na compensação dos danos causados aos atingidos e ao meio ambiente na bacia do Rio Doce, e a gente está aí otimista que a gente está próximo de uma solução mais definitiva. Esse painel é super relevante, né, falar de reputação no setor é super importante. Queria agradecer mais uma vez o convite do IBRAM. Como psicóloga, né, como você me apresentou, né, Paulo, eu defendo e entendo profundamente, né, o poder do diálogo e das relações humanas. Cidadania e conduta, que inclusive é o que a gente tem um pior desempenho do ponto de vista reputacional do setor, são dois eixos fundamentais da reputação. E a gente vai precisar trabalhar e se debruçar nisso aí nos próximos anos como setor. E para mim, para a gente, na BHP, a base da reputação é o que você faz, né? Não é o que você fala. Claro que não tirando aqui a relevância da comunicação, porque a comunicação é a base da transparência das organizações, mas o que você faz, né, é o fundamental. A BHP é uma líder global, né, e tem no nosso DNA inovação e excelência operacional. Mas isso também se reflete na nossa conduta e na nossa presença nas comunidades onde a gente opera. Em junho de 2022, a gente lançou nossa estrutura de valor social. E o que é o valor social para a BHP? Para a gente, isso é a contribuição positiva para a sociedade, para nossas pessoas, para os parceiros, para a economia, para o meio ambiente, para as comunidades. Trata-se de benefício mútuo de longo prazo. Assim que a gente define valor social na nossa empresa. E o valor social está embasado em 6 pilares, que são, o primeiro, descarbonização, o segundo, um meio ambiente saudável, o terceiro pilar, desenvolvimento de relações baseadas em confiança e respeito mútuos, esse certamente um dos mais desafiadores para nós, e nesse eixo terceiro, né, com uma especial atenção às comunidades indígenas e tradicionais. No quarto pilar, força de trabalho segura, inclusiva e pronta para o futuro. Né? A gente tem que pensar também no futuro do trabalho da mineração. O quinto pilar, comunidades prósperas e empoderadas. Né? A gente tem uma grande discussão sobre o que acontece com as comunidades depois dos fechamentos das minas. E o sexto pilar, que são as cadeias de suprimentos responsáveis. E cada pilar está ancorado em metas aspiracionais para 2030. E sustentado por um conjunto de métricas para medir o desempenho e os marcos para acompanhar o progresso. Ou seja, não adianta só prometer ou colocar no papel, ou dizer que vai fazer. É importante monitorar, saber o que está acontecendo, acompanhar o progresso, monitorar e corrigir as rotas, né, para garantir que a gente, então, realmente está fazendo e não só falando. O valor social, ele guia todas as decisões da empresa. Então, não é uma questão de uma área ou de outra. Né? Não é do RH, não é da comunicação, não é das relações comunitárias. Ele tem que permear todas as decisões da empresa. A gente sabe que tem imperfeições, a gente sabe que tem desafios enormes e tem desafios únicos em cada local onde a gente opera. Mas manter a transparência e o diálogo aberto continua sendo o nosso principal jeito de fazer na nossa empresa. E isso está alinhado aos nossos 3 valores, né, que recentemente a gente até os revisou, que são fazer o certo, buscar melhores formas e fazer a diferença. Nesse sentido, então, uma boa reputação
do ponto de vista de conduta e cidadania, que é um desafio grande para o nosso setor aqui no Brasil, ele passa pela experiência das pessoas, né? E da experiência das pessoas com relação à empresa, pela frequência e pela consistência entre aquilo que se faz e aquilo que se fala, pela veracidade e pelo quão genuínas são as ações e os relacionamentos que vão sendo estabelecidos ao longo do tempo. A gente sabe que o diálogo nem sempre é fácil, né? Ele requer abertura dos vários lados para dialogar, mas se ele for permeado pelas relações, né, e se for sempre coerente na busca do que aquele diálogo está se propondo, a gente sabe que essa coerência é o que a sociedade espera de nós, né? Esses pontos que estão mais baixos para a gente de conduta e conduta e cidadania, é essa expectativa que a sociedade tem com relação ao setor. A gente está otimista, eu acho que o setor tem avançado e tem evoluído bastante, a gente aprende com os nossos erros, né? A gente aprendeu, acho que foi um baque enorme os 2 rompimentos no Brasil, um baque não só no Brasil, mas para a indústria global, mas acho que a gente aprende com os nossos erros e acho que manter essa transparência e esse diálogo sempre aberto, buscando soluções conjuntas, continua sendo ainda o melhor caminho. Obrigado, Fernanda. E a gente não faz isso sem pessoas, né? Tudo isso que foi dito aqui, né, Vera? Então, eu passo agora para você você possa compartilhar aí da sua experiência dentro dessa marca e fale um pouco sobre a questão do ambiente de trabalho, que é fundamental, e a nossa liderança. Obrigada, Paulo. Para mim é uma alegria estar aqui hoje compartilhando esse painel com todos vocês, e especialmente para falar de algo tão importante e em uma pesquisa que eu considero muito estratégica, né? Quando a gente fala de imaginar como que essa pesquisa pode transformar as nossas práticas, eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê que entender essa percepção das pessoas, entender como é que elas nos compreendem, inverte uma lógica muito autocentrada, especialmente da mineração, né? Então, entender esse resultado dessas pesquisas nos ajuda a ampliar as perspectivas e buscar soluções conjuntas e perceber também que nós não estamos em condições de avaliar o todo sozinho, né? Sozinhos a gente vê só uma fração, então a gente precisa do olhar do outro, entender o outro para a gente também se compreender e ver onde podemos mudar, né? Então, quando a gente olha aí esses atributos da reputação, do ambiente interno e de liderança, eu considero tributos muito importantes no resultado como um todo, porque ele está falando desse público interno, como você disse, e é um público interno que, na verdade, ele não é só interno, né? Ele é externo também. Então, a gente tem nas nossas organizações um extrato da sociedade. Os nossos empregados estão aqui compartilhando nossos valores, nossa missão, nossa visão, mas eles também, enquanto cidadãos, eles têm expectativas no nosso negócio, eles têm expectativas com o nosso propósito, né? Então, ele é extremamente importante. E um grande desafio posto, então, para o setor, de tentar materializar tudo isso em práticas, ele é maior ainda para nós, na Samarco, depois de tudo que a gente viveu em 2015, um evento que a gente lamenta profundamente, que nós nunca vamos esquecer, porque ele marca a nossa história profundamente, e a gente precisa capturar todos os aprendizados desse momento, inclusive esses aprendizados para ajudarem a alavancar a nossa reputação, né? E logo depois do rompimento, em 2018, nós começamos um olhar interno nesse momento para a nossa cultura. Como é que nós estávamos até 2015 em termos de valores compartilhados, de práticas compartilhadas, e como é que a gente queria seguir adiante depois disso tudo, né? E aí, o diagnóstico que a gente fez interno nos mostrou 2 pontos muito interessantes. Primeiro, o alto
comprometimento e engajamento dos nossos empregados. Isso é histórico na Samarco, a gente sempre teve um elevado engajamento, posto à prova no rompimento. E o que a gente viu naquele momento, que esse engajamento é fruto de valores pessoais compartilhados com os valores da organização. Então, essa é uma cola, né, entre a organização e os empregados. Então, esse era um ponto muito importante. Quando a gente olha para o ambiente interno, então, eu já deixo aqui a questão da cultura, de olhar para a cultura, para os valores, né, e na forma como a gente, então, traz pessoas alinhadas a esses valores, como é que a gente coloca todos quando chegam também na mesma página. E um outro ponto importante nesse diagnóstico foi que ele nos mostrou que a gente também precisava ampliar a nossa consciência organizacional para a nossa responsabilidade para além da Samarco, do nosso entorno, né? Como é que a gente olha a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade socioambiental. Tudo isso veio com ações, com um plano grande de evolução da cultura. Nós estamos nesse projeto, a cultura não muda rapidamente, né? Mas desse projeto surge, então, um propósito que eu acho que ele é arrebatador, né? Que é de fazer uma mineração diferente, responsável e sustentável, que gere valor para todos. E isso tem nos engajado, nos levado a seguir adiante desde então. E, a partir desse plano de evolução da cultura, a gente volta a fazer também a pesquisa de clima, que sempre foi muito importante. Eu costumo dizer que a cultura está para a organização o que a personalidade é para nós humanos, e a pesquisa de clima é como se fosse o estado de espírito, né? Então, que é mais volátil, que muda. E o que a gente viu, então, temos visto na pesquisa de clima, é como esse ambiente ele se mantém saudável, né? Nós temos aí nos últimos anos tendo resultados gerais, né, da pesquisa de clima com mais de 90% de favorabilidade dos empregados, mostrando que a gente está mantendo esse ambiente. E como é que faz para manter esse ambiente? Primeiro, assim, é uma cultura ancorada no respeito às pessoas, e que isso é traduzido nas práticas do cuidado, no cuidado com o desenvolvimento das pessoas, com o reconhecimento das pessoas, no envolvimento das pessoas nas decisões, né? É uma cultura muito que coloca as pessoas realmente num lugar de centralidade, porque nós temos consciência que são as pessoas que fazem a Samarco, né? A Samarco é só um CNPJ. E o que é o dia a dia são as pessoas, são elas que desenham as estratégias, que tomam decisões, que desenham os processos, né? Então, todo esse cuidado com essas pessoas, o cuidado com o alinhamento, isso tudo se traduz num clima, num ambiente interno muito favorável para as pessoas. E a gente tem uma média de tempo de casa que ultrapassa 20, 25 anos. Eu tenho 23 anos de Samarco, né? E aí, o outro elemento, a liderança, né, o outro atributo, ele é extremamente importante, primeiro porque todo esse processo de evolução, ele passa pela liderança. É a liderança que é a cara da Samarco no dia a dia para os seus empregados, né? Então, essa liderança precisa estar alinhada a esse propósito, ela precisa ter consciência da transformação que está em curso, em qual o papel dela nessa transformação. E aí o nosso cuidado é sempre de trazer a liderança em primeiro plano, para estar preparada para as mudanças, para conhecer as mudanças, qual que é o papel delas, né? E ações de desenvolvimento muito robustas, né? A gente prepara a nossa liderança para avaliar impactos socioambientais nas decisões delas, para ter uma gestão de recursos responsável, que prime pela inovação, pela diversidade, equidade e inclusão. Esse conjunto de coisas tem dado muito sucesso, e quando a gente olha assim, nós passamos por tudo isso e não tivemos problema para atrair, para reter,
né? Nós temos pessoas cada vez mais comprometidas e competentes trabalhando conosco. Eu acho que é isso, é esse conjunto de coisas que nos traz até aqui. Tá, joia. Muito obrigado, Vera. Leandro, vamos lá? Não? Voltou? Tá bom. Bom, primeiro, obrigado, Paulo, pelo convite para participar desse painel. Agradeço também os colegas aqui do painel, agradeço a plateia. Tem até mais gente do que imaginei querendo ouvir a gente falar sobre reputação, porque eu acho que mostra bastante desse momento que a gente vive nesse setor. É um tema que atrai cada vez mais interesse. E eu tenho ouvido, eu sou um novo entrante nesse setor, e eu ouço aqui na Vale muito mais a palavra reputação no meu dia a dia do que eu jamais ouvi. Então, isso para mim é uma indicador antecedente de como, de fato, isso está cada vez mais presente no dia a dia do setor. E antes de ir para o meu tema especificamente, eu queria aqui, primeiro, endossar as palavras da Fernanda aqui sobre Mariana. Queria também falar sobre Brumadinho, como o Alex fez ontem também. Acho que, em primeiro lugar, dizer que Brumadinho foi e tem sido a força motriz da transformação da Vale. A Vale é uma companhia, eu posso dizer isso, eu sou um testemunho, acabei de chegar lá, é uma companhia em transformação, especialmente uma transformação cultural, que a gente sabe que é um fator fundamental para que isso aconteça. Em segundo lugar, também não tem como participar de um painel como esse, não tem como participar de um evento como esse. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado a participar agora já no meu primeiro ano de Vale, sem mencionar as vítimas de Brumadinho e aqui mostrar meu profundo respeito aos familiares aqui representados especialmente pela Avabrum. Tá? Falando especificamente sobre o painel, a mim coube a gente falar um pouco de produtos e serviços, né, e falar um pouco da dimensão de inovação. E que eu acho que estão super interligados com toda essa conversa que a gente tem sobre reputação, sobre a construção da reputação, sobre comunicação, porque a gente, inclusive, na Vale e também no IBRAM, a gente está com uma campanha publicitária no ar que fala sobre o quê? Sobre por que a gente existe. Se a gente está falando do porquê que a gente existe, é justamente a gente está atacando essa dimensão de produtos e serviços. Como disse o Alexandre, eu acho que os dois rompimentos que houve aqui no Brasil nos últimos anos, eles têm levado o setor a uma transformação. Mas eu não ficaria só nisso. Eu acho que a gente tem um ambiente de comunicação no mundo e de formação de opinião das pessoas no mundo que hoje ele obriga a que qualquer empresa de qualquer segmento busque uma licença social para operar. E você só consegue licença social se você se comunicar com transparência com as pessoas. Isso não é apenas fazer publicidade, evidentemente, como você falou muito bem aqui, Raquel. A reputação, a construção da reputação não é responsabilidade só da comunicação e muito menos responsabilidade só da publicidade. A publicidade ajuda a gente nessa construção, né? Então, quando a gente fala de essencialidade da mineração, que é assim que a gente chama o tema lá na Vale, a gente está falando da dimensão de produtos e serviços. Então, nós estamos trazendo o tema de produtos e serviços cada vez mais para o grande público, porque, como disse o D'Ambrosio aqui, mencionando o Raul, a mineração está em tudo. Nós aqui sabemos, né? E a gente aqui, inclusive, está saindo dessa visão cada vez mais autocentrada. Eu hoje, vou comentar uma inconfidência aqui, eu almocei com o Paulo, só eu e ele, falei, ó, vou fazer uma provocação para você, que eu já conversei com outras pessoas, que a gente precisa pensar, acho que o Raul vai me matar, mas a gente precisamos pensar se a gente não tem que mudar o nome da Exposibram. Sabe por quê? Porque a gente precisa conversar com a sociedade, gente. A Exposibram é um negócio voltado para a gente, é um negócio voltado para o meio da mineração. Acho que vale a gente, de repente, estudar, encomendar um estudo, ver se não faz sentido a gente fazer rebranding, para a gente poder trazer cada vez mais a sociedade e abrir cada vez mais o nosso setor para a sociedade, né? Então, aí acho que fica muito clara a dimensão de produtos e serviços. E falando de inovação no âmbito de produtos e serviços, acho que a gente tem muita inovação para contar. Eu acho que é um setor que ele é muito caracterizado como indústria de maquinário muito pesado, aquelas coisas grandiosas da mineração, e muita gente não tem noção da quantidade de inovação que está por trás disso. E aqui eu vou ficar só com dois exemplos muito simples que estão relacionados à Vale, até para a gente poder ter um tempo para a gente debater aqui, mas a gente tem, historicamente, as pelotas, né? E a gente tem, mais recentemente, o lançamento dos briquetes, que é algo que a gente fez no final do ano passado, se não me engano, eu tinha acabado de chegar na Vale, acho que foi em novembro, dezembro do ano passado, a Lu está me dando sinal de positivo aqui, então estou certo, a gente fez um lançamento lá no Espírito Santo, a primeira planta de briquetes de minério de ferro do mundo.
Está lá no Espírito Santo, uma planta da Vale. E só mencionando aqui alguns números, a colinha aqui é sempre importante, aprendi isso quando eu fazia rádio. É o seguinte, a gente teve 20 anos de pesquisa do Centro de Tecnologia de Ferrosos em Minas Gerais da Vale, para poder chegar nesse produto final que é o briquete. E os briquetes diminuem em 10% as emissões de CO2 na produção de aço e emitem cerca de 80% menos CO2 na sua fabricação em relação às pelotas, o que reduz também as emissões nas nossas próprias operações. Então é um produto inovador que ajuda na descarbonização do mundo e ajuda também a própria Vale a emitir menos. Então, vou parar por aqui para a gente ter tempo de conversar aqui. De novo, agradeço aqui o convite para participar do painel. Tá joia, Leandro. Muito obrigado. Bom, as perguntas chegaram aqui falando um pouquinho sobre como, acho que a gente já detalhou e falou como os rompimentos mudaram a nossa, né, mexeram com o nosso setor e tudo. Eu queria abrir também para que vocês possam falar e um pouco também sobre propósito, né? Como hoje as empresas estão trabalhando na busca de propósito, não só missão, visão, né, valores, mas para que se tenha um propósito. Então, quem quiser aqui comentar esses dois assuntos sobre propósito e também sobre como os rompimentos mudaram o jeito da gente atuar. Bom, acho que eu posso falar aqui em relação a como o segmento vem mudando após os rompimentos, né, após as tragédias, como uma empresa que não teve um rompimento, né, que é a Anglo American, porque nos faz sempre pensar e repensar a forma de fazer as coisas. E esse sempre é o jeito, né, que às vezes a gente tem de dar uma desculpa no trabalho para não ir além, né, sempre foi assim, não funciona mais para nós. Né? E eu não penso na mineração do futuro, eu penso na mineração de agora. É uma mineração que realmente precisa se reinventar e está buscando isso. E ainda acho que temos um caminho muito importante de aprendizado na palavra humildade, porque sem humildade a gente não reconhece os erros e não ouve e não transforma a escuta em ação, na participação efetiva da sociedade nessas discussões. E sim, Leandro, a gente precisa ampliar e sair furar essa bolha da mineração. Eu dedico grande parte do meu tempo em demais associações comerciais e outras, além do IBRAM, para que eu possa conversar com pares e colegas sobre os desafios da sociedade, como a gente vai encontrar juntos essas soluções. Eu acredito na potência das empresas como detentoras de recursos e promotoras de recursos para parcerias público-privadas, para demais projetos. Então, sim, Paulo, eu acho que as demais mineradoras, independente do tamanho, né, pequenas, médias e grandes, precisam aprender com os erros, mas aprender com os acertos também, né, que são muitos. E as boas práticas, acho que em outro painel também foi trazido. A questão da liderança, para mim, ela é central. Sem a liderança ciente, né, desses desafios, e que não, quando a gente se conscientiza das coisas, não dá para se desconscientizar, a não ser que a gente queira tampar o sol com a peneira. A questão da diversidade e da inclusão é um exemplo. Como a gente vem buscando repensar, né, em práticas mais sustentáveis, como vários exemplos que a gente já viu aqui nos painéis. Né. Então, acho que fica o convite para todo mundo pensar junto, mais junto. Okay. Você queria falar, Vera? Sim. Bom, Paulo, eu também acho que a mineração mudou muito. A gente poderia dar uma série de exemplos de evolução de processo, tecnológica, né? Mas principalmente de visão, né? Na relação, especialmente socioambiental. Mas eu quero aproveitar para fazer o gancho com a segunda pergunta, que é a do propósito. Uma das mudanças que eu acho, essa questão do propósito hoje é geral, para todo setor, mas trazendo para o nosso, todo esse processo de viver esses momentos que mudam a nossa história, trouxeram para todos nós a importância de ter um sentido no nosso trabalho. Qual é o sentido? A gente fala, qual é o sentido da mineração? Ela está na nossa vida todo dia. E qual é o sentido de nós que estamos aqui na mineração, né? Então, esse propósito, ele vem de uma conexão mais emocional das pessoas com o próprio trabalho e com o resultado do seu trabalho, né? E aí, esse processo dos rompimentos, eles trouxeram para cada um de nós que trabalha na mineração essa reflexão. Eu trabalho aqui por quê? Qual que é o legado do meu trabalho?
né? Qual que é o propósito de eu estar aqui? E quando a gente descobre esse propósito e cria essa conexão emocional, a gente começa a transformar, a fazer a mudança que os outros vão perceber, de mudar o processo, de mudar a tecnologia, de mudar a cultura, né? Evoluir e contribuir para uma transformação social. Então, ter um propósito, eu entendo hoje que depois de tudo que a gente já evoluiu enquanto sociedade, pegando, por exemplo, a pirâmide de Maslow, a gente já tem tanta coisa básica, saciada, que o que a gente precisa é de sentido, é de propósito. E nós, organizações, temos um papel de ajudar as pessoas a criarem seus próprios, a descobrirem seus próprios propósitos e se conectarem com o nosso. Excelente. Então, Joia, então para você, criar. Só pegando no gancho do que ela falou, é ter um propósito, sim, e agir de forma coerente com esse propósito. Porque acho que a questão do walk the talk é fundamental para assegurar que a nossa reputação seja impactada também pelo propósito. Então, a questão, como o Leandro bem colocou, as tragédias foram um ponto de inflexão. Brumadinho, para nós, especialmente, nos fizeram olhar para dentro, reconhecer que havia uma arrogância histórica na Vale, que a gente precisava mudar isso. E mas nesse sentido, precisa refletir de fato nas ações. Tá? Isso é um esforço contínuo e a gente precisa sempre se lembrar disso e voltar a isso, porque há um risco sempre de cair naquela velha a tendência, até pelo histórico, o vício de achar que nós somos fantásticos, que isso aí tem um orgulho de ser válido, tudo que a gente fala, a gente tem que combater isso no dia a dia. Essa é uma ação para ser coerente com as ações e o propósito. Eu queria lembrar uma coisa só que me chamou a atenção hoje de manhã, não sei quantos de vocês viram. Quando eu cheguei hoje na Expo Zibran, havia vários ônibus escolares com crianças tendo uma aula sobre minério, e entusiasmadas, e vendo aí os professores instrutores estavam mostrando, aqui tem um apartamento, uma cozinha, quem acha que tem minério nessa cozinha? Coisa assim. E eu digo, a reputação nossa vai levar uma geração ou mais para mudar. E nós temos que começar a mostrar para as pessoas a essencialidade, como o Leandro lembrou, e trazer isso para a realidade das pessoas no dia a dia, mas sempre agindo de forma coerente com nossos propósitos, que hoje realmente todas as empresas redefiniram os propósitos depois de ter vivido aquelas tragédias. Bom, eu já vou passar para a gente fechar, fazendo a propaganda, já que deu o gancho, porque aqui tudo é combinado, né? Ao vivo a gente combina. Gente, visitem o Mineramundo, de manhã e de tarde a gente recebe escolas, mas 16 horas, 18 horas, quando terminar aqui, tem uma premiação, mas logo em seguida é só chegar aqui na casa, vocês vão entrar, e não é a sua casa não, tá? Tem 6 estações ali dentro que a gente mostra onde os minérios estão presentes no dia a dia. São experiências para os alunos e a gente vai receber muito aluno ainda, então o convite para vocês, quando sairmos aqui da premiação durante a noite, a gente está lá, tem um grupo de teatro, tem tudo formatado para poder visitar, para que vocês possam visitar. E um detalhe, nas redes sociais do IBRAM, você vai lá, a gente vai doar tudo que está ali dentro daquela casa, que é feito de mineração, geladeira, fogão, o computador. Ao invés da gente alugar, o IBRAM comprou e nós vamos doar para uma instituição que vocês vão escolher nas redes sociais do IBRAM. Então entra lá no nosso Instagram, vote, uma das associações vai levar um caminhão de minério, um caminhão da mineração. A gente já sai da Expo Zibran aqui sexta-feira e já leva e entrega para eles. A gente tem alguns minutinhos aí, eu vou pedir, vou começar com o Fernando, depois vamos para o Leandro. Palavras finais, a reputação, o que a gente precisa mudar dentro da empresa, o que é dentro do setor, o que a gente precisa fazer. Então, Fernanda, depois eu rodo uns minutinhos finais aí para cada um. Paulo, obrigada então mais uma vez pelo convite, foi muito bom, acho que essas reflexões, acho que são reflexões contínuas, né? Acho que é um processo contínuo, acho que reforçando o que eu falei também no começo, né? É fazer o que você fala, né? Acho que para mim essa coerência entre o que você diz e o que você fala, entre o que você fala e o que você faz, com certeza é o que vai fazer a diferença do setor. Então a gente já sabe, não basta dizer que contribui com empregos, com royalties ou com CFEM, não importa, né? Não é só isso, a gente tem que se sentir parte da sociedade, sentir parte das comunidades onde a gente opera. Obrigado. Leandro, 30 segundinhos, já que você trabalhou em rádio. Pois obrigado de novo pelo convite, Paulo.
Eu acho que a gente precisa ficar muito atento à questão da reputação, porque no nosso caso, se a gente não tiver licença social para operar, a gente não vai ter licença real para operar. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo. No nosso caso, mais do que nunca, a gente precisa de licença real para operar. Como é que você tem tanto direito minerário para explorar pelo país e você não consegue, muitas vezes, as licenças? Acho que todo mundo sabe disso. E parte disso, não adianta a gente imputar os terceiros. Parte disso é responsabilidade nossa. Então, eu queria deixar uma mensagem final, que é uma vez me deram uma definição sobre reputação que eu achei excelente e gostaria que todos vocês ficassem com ela, que ela é muito simples e muito precisa. Reputação é aquilo que falam da gente quando a gente sai da sala. Isso é reputação. Isso se conecta com aquilo que acho que todos nós aprendemos em casa quando a gente era pequeno ainda. Reputação é assim, é aquilo que você tem, é o seu nome, né? Então, aquilo que a gente tem é o nosso nome, é a nossa reputação. Então, imaginar que quando a gente sair daqui, quando a gente terminar esse painel, a gente vai ter criado em vocês todos alguma reputação. Então, é isso que a gente está fazendo o tempo inteiro com o nosso setor mineral em relação à sociedade aqui do Brasil e do mundo. Obrigado, Paulo. Vera? Bom, obrigada também pelo convite, pelos colegas aqui, a troca e contribuição com o meu entendimento no tema. Bom, o que eu acho, Paulo, se fosse um conselho para o setor, né, em reputação, eu acho que estamos no caminho, mas ainda precisamos aumentar, sair um pouco mais do nosso mundo, muito autocentrados ainda, a gente precisa fazer mais conexão fora, com outras realidades, com outros setores, com a sociedade, né? Nós estamos inseridos no meio e a gente não está sozinho. Eu acho que isso, para a reputação, é muito importante. Raquel, e depois eu fecho com o D'Ambrosio. Oi. Bom, convite para uma comunicação cada vez mais consciente e coerente com as nossas atitudes, ampliação de parcerias e muita vontade de fazer diferente, né, fazer acontecer. Obrigado, D'Ambrosio. Não vou repetir o que disseram aqui, mas hoje existe um holofote sobre a mineração, sobre o setor mineral, graças a essa transformação energética, a transição, a descarbonização do mundo. Hoje só se fala disso. E a mineração, então, ganha um espaço e uma oportunidade para se mostrar. Agora, este é um momento de maior perigo, porque a gente não pode começar a se achar importante, achar que, opa, nosso momento, somos de novo o grande setor do momento. Então, nós temos que, neste momento, reforçar essa humildade, essa escuta com a sociedade, justamente para nos conectarmos com as comunidades em que atuamos, lembrarmos que nós estamos aqui para deixar um legado positivo na sociedade e nas comunidades e, sobretudo, lembrar que nós dependemos da licença social, como o Leandro bem lembrou, e isto é o que fará que a mineração possa ser um setor admirado no longo prazo. Tá? Muito obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aqui a todos que nos acompanharam. E amanhã também falaremos sobre reputação no mundo. Um outro painel aí, o convite. Obrigado, gente.